Então, pessoal, parece que a senhora Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar nas eleições argentinas que aconteceram no final de semana passado, parece que ela, então, desceu do muro, assumiu uma posição e colocou-se favorável à campanha de Javier Milei, declarou seu apoio ao candidato libertário, taxado pela grande mídia de forma geral como um ultradireitista, uma extrema-direita ultralibertário e coisas do tipo aí. Ou seja, ela fez exatamente aquilo que a isentosfera brasileira deveria ter feito no ano passado, quando do segundo turno, e principalmente ela fez algo muito bom aqui, que foi declarar esse apoio logo, não enrolou. Poucos dias depois das eleições, do resultado, ela já demonstrou seu apoio ao Javier Milei, e isso é muito bom, dá um recado muito importante para os eleitores dela e aumenta as chances do Javier Milei conseguir virar o jogo no segundo turno, nas eleições que acontecerão já no mês que vem, né? Então vamos dar uma olhada nessa história aqui, vamos ver de fato o que o apoio da Patrícia Bullrich pode representar para o Javier Milei e se isso vai ser capaz de virar o jogo em favor do candidato libertário. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ela deu essa declaração aqui na quarta-feira, dia 25, que é hoje, o dia que eu estou gravando este vídeo. Ela ficou aqui, ó, ultraliberal, né? O pessoal usa uns termos maravilhosos para falar do Javier Milei. Estou lendo isso aqui no site do G1, então você já sabe o que nos aguarda aqui. Então, a Patrícia Bullrich ficou em terceiro lugar nas eleições, conforme eu falei. Nas prévias, ela havia ficado em segundo lugar, Javier Milei em primeiro. Então, em tese, esse era o cenário provável para o segundo turno, um candidato de direita e uma candidata de centro-direita, o libertário e ela que é macrista. Mas, na verdade, a coisa acabou não seguindo conforme o planejado. Sérgio Massa ficou em primeiro lugar, o candidato governista, e teve uma votação muito expressiva, muito à frente do Javier Milei. Agora os dois vão fazer o segundo turno, então, e as chances estão mais voltadas, é claro, para o Sérgio Massa, por conta desse resultado aí do primeiro turno. O Javier Milei vai ter que reverter essa situação, o que vai dar bastante trabalho, infelizmente, né? Mas, de fato, aqui, no dia de hoje, ela deu uma declaração, estava numa entrevista, e ela afirmou o seu apoio diretamente ao Javier Milei, né? Tem uns textos aqui, uns textos em que ela fala que a respeito disso, né? Ela teve 24% dos votos nas eleições, então é uma quantidade substancial que certamente faz a diferença nesse jogo eleitoral aí. E ela disse o seguinte, basicamente, né? Este momento nos interpela a não sermos neutros diante do perigo do kirchnerismo do Sérgio Massa. Quando a pátria está em perigo, tudo é permitido. Então isso aqui é muito importante o que ela falou, porque representa realmente a mentalidade correta nesse momento, né? Quando você tem um segundo turno, você não tem mais um candidato ideal. No primeiro turno você consegue ter um monte de gente disputando e tudo mais. Quando você chega no segundo turno, ou você tem o melhor candidato ou você tem o menos pior. Em muitos casos você tem que fazer essa opção, escolher aquele que vai destruir o país mais lentamente. Não digo que o Javier Milei é isso, pelo contrário, eu acho que ele tem a única solução possível para a Argentina. Mas mesmo num cenário de alguém, por exemplo, ao que parece a Patrícia Bullrich, que não gosta do Javier Milei, como alguém de centro-direita realmente, o Milei não faz o tipo político dela, ela é uma macrista, né? Mas mesmo nesse cenário em que você não gosta de um candidato, que é o que parece aqui para ela, existe um risco muito maior no outro candidato, né? Que é a manutenção do status quo, do kirchnerismo. É a grande questão que não dá para entender. Como que um ministro da economia, um superministro, o cara que praticamente está governando o país de fato nos últimos tempos, aí nos últimos meses, como que esse cara ainda consegue ficar em primeiro lugar? Porque ele não vai resolver o problema da economia. Sérgio Massa não vai resolver o problema argentino, porque se ele fosse capaz de fazer isso, ele já teria feito. Se o Sérgio Massa tivesse resolvido a economia argentina, ele tinha ganhado essa eleição no primeiro turno, atenderia aos critérios lá eleitorais para ser eleito sem a necessidade de um segundo turno, né? Mas ele não consegue corrigir a economia argentina porque ele persiste
nos mesmos erros kirchneristas. Então, se ele for eleito, nada vai mudar. Esse cenário, aliás, só tende a piorar. A inflação vai ser mais alta, 130% igual tem agora, esqueça isso, 200, 300% de inflação lá na Argentina, né? Inclusive agora a Argentina é o país com a maior taxa de juros do mundo, ultrapassou o Zimbábue, né? Acredite ou não, a coisa lá está realmente feia. Então, o que nós teremos lá na Argentina é apenas mais do mesmo se o Sérgio Massa vier a ser eleito. Então, qual que é a estratégia da Patrícia Bullrich nessa história? Ela, de fato, declarou o seguinte, né? Basicamente, que posso não gostar do Javier Milei, mas o risco de ter o Sérgio Massa governando o país é muito maior, então vale a pena votar sim no Milei para evitar esse problema, essa tragédia terrível que poderia decorrer a partir de mais um governo kirchnerista, né? Sérgio Massa à frente da economia do país. A Argentina não aguenta, não tolera, não suporta isso. E aí, de fato, o Javier Milei até publicou uma foto lá no Twitter dele, eu vi isso, inclusive, né, o desenho de um leão, que seria ele, não sei se é por conta da resiliência, da força dele, ou por conta daquele cabelo que parece uma juba, né, abraçando um pato, que é o apelido lá da Patrícia Bullrich em espanhol, né, então seria aí a relação amigável entre os dois para evitar uma vitória do kirchnerismo na Argentina. Obviamente, isso não representa uma conversão total dos seus votos para o Javier Milei, porque a Patrícia Bullrich representa o macrismo, né? Essa centro-direita da Argentina. Então, ela aqui faz questão de dizer que isso é uma opção pessoal dela, uma posição pessoal dela, que não reflete necessariamente toda essa coligação aqui, Juntos por el Cambio, que ela representava. Ou seja, se isso não representa toda a coligação dela, a opinião de toda a centro-direita argentina, também não vai representar a opinião de todos os eleitores dela. Agora, o quanto que isso aqui vai pesar nas eleições, não sei dizer, só vamos descobrir lá no segundo turno. Porém, volto a dizer, ela fez a escolha certa, tomou a atitude correta e foi algo que ela fez muito importante por ser rápido, não deixou a coisa esfriar muito logo na sequência do segundo turno, do primeiro turno, aliás, antes que o Sérgio Massa pudesse fazer qualquer coisa politiqueira, populista, para virar votos para si, votos da Patrícia Bullrich e de outros candidatos para si, ela fez questão de declarar o seu apoio para o Javier Milei e dizer que Sérgio Massa é um risco, é um perigo. Isso aí ajuda a converter mais votos para o Javier Milei, não tenha dúvidas, né? E fica aí o grande recado, então, para os isentões brasileiros. É assim que se deve agir, é assim que se tem que fazer, né? Muitos não apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Eu entendo que no primeiro turno, muita gente quis votar lá naquele cara do Partido Novo, que até esqueci o nome dele agora, em outros candidatos, na Simone Tebet, sei lá, em quem, né? Por que motivos votar em outros candidatos. Isso dá até para entender. Agora, no segundo turno, depois que ficou claro que as opções eram Lula e Bolsonaro, não tem o que fazer. Se você não quer que o Lula seja eleito, se você sabe o problema que o Lula representa para o Brasil, você tem que votar no Bolsonaro. E se você é um político, é interessante você declarar isso publicamente, inclusive com as palavras da Patrícia Bullrich mesmo, falando o seguinte: não gosto do Bolsonaro, o cara realmente não me representa totalmente, porém o que está do outro lado é pior. Isso aí é um ato até de patriotismo, de você amar o seu país realmente, não querer que o país vá para a vala, porque Lula na presidência da República é uma certeza de que o Brasil vai desandar de uma forma terrível. Então, se esses políticos realmente amassem o país, se os isentões, MBL, essa gentalha toda, Nando Moura, se esse pessoal realmente gostasse do Brasil, eles teriam tomado a atitude correta. Foi o que o Rafael Lima fez, por exemplo. Ele declarou: não gosto do Bolsonaro, tenho sérias discordâncias em relação a ele, mas a outra opção é o Lula. Não tem outra opção nessa história a não ser isso, né? Ou Bolsonaro ou Lula. Se eu não votar no Bolsonaro, não apoiar o Bolsonaro, o Lula vai ganhar. Olha aí, o Bolsonaro, com todas as críticas que se possa fazer ele por diversos temas, diversos tópicos, a economia ficou muito melhor com ele, as liberdades individuais ficaram muito melhores, a questão da criminalidade muito mais controlada. Olha a zona que o Brasil está
em outubro, 10 meses de governo Lula, né? Então, coloco muito disso, a culpa da eleição do Lula, nessa isentosfera brasileira, nesse pessoal limpinho que não quis apoiar o Bolsonaro, que não quis votar no Bolsonaro, o senhor João Amoedo, né, comemorando lá, falando, realmente vai ser o fim do bolsonarismo, agora Bolsonaro vai sair da presidência da República, que bom que ele não vai ser mais o presidente. Viu, otário? Olha quem que é o presidente no lugar dele. Se você tem duas opções apenas e o Bolsonaro vai sair, ou seja, não vai ser eleito, você está comemorando a vitória do Lula. É isso que o João Amoedo fez. Inclusive, não dá para negar isso aí. Então, essa posição omissa por parte da isentosfera, desse pessoal do centro aí, esse pessoal que se classifica como direita, esse MBL, essa gentalha toda aí, isso que causou a vitória do Lula no final das contas, né? Esse posicionamento tosco, de mente fechada dessa galera, que acha que a chegada do Lula ao poder representaria um candidato enfraquecido e que eles poderiam repetir 2013 com tranquilidade aí no governo Lula, 2016 também. Isso não vai acontecer, olha o que o Lula está fazendo e principalmente, olha coisas irreversíveis que ele já fez como indicações para o STF. Tudo isso está na conta dos isentões, não tenha dúvidas disso, né? Então aqui fica os meus cumprimentos para a Patrícia Bullrich por ter tomado a atitude correta nessa história. Espero que isso seja suficiente para garantir a vitória do Javier Milei para o bem da Argentina, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.